Saber Direito desta semana é sobre direito trabalhista. Você vai saber mais sobre a competência da Justiça do Trabalho, as partes do processo, a petição inicial e muito mais. As aulas são com o professor Diogo Reis. Olá, amigos da TV Justiça! Está começando mais um programa Saber Direito. Para quem não me conhece, eu sou o professor Diogo Reis e nós hoje estamos na nossa segunda aula do curso de petição inicial trabalhista. Na primeira aula, nós conversamos bastante sobre alguns princípios de direito processual do trabalho que se aplica às disposições ao Instituto da Petição Inicial. Nós falamos de princípio da inafastabilidade de jurisdição, princípio do acesso à justiça, falamos do princípio dispositivo ou da demanda, enfim, falamos de vários princípios que se aplicam à petição inicial trabalhista e também falamos de formas de apresentação da reclamação trabalhista, reclamação escrita, reclamação verbal e também falamos um pouquinho sobre prescrição. A aula de hoje nós falaremos sobre competência, a competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Se na primeira aula nós basicamente falamos da possibilidade de se ajuizar uma ação, de se deduzir uma pretensão em juízo, hoje nós vamos tratar exatamente para onde que você deve mandar essa ação, certo? Porque não basta apenas que o Estado lhe proporcione essa possibilidade que você deduza as suas pretensões em juízo sem que ele diga, sem que a legislação delimite exatamente aonde essas ações serão processadas. Veja só, imagine você que qualquer ação, de qualquer motivo que seja, de qualquer pretensão, pudesse ser distribuída a qualquer juízo. O caos que isso viraria. Então, é natural, é muito natural que dentro dessa jurisdição estatal haja uma certa distribuição de competências. Mas, professor, o que vem a ser essa jurisdição, em primeiro lugar? Bom, gente, a jurisdição nada mais é do que, como o próprio conceito diz, o nome diz, né, é o poder de dizer o direito, né? Kiovenda já dizia, já trazia essa luz para nós de que jurisdição vem do jurisdictio, dizer o direito. Mas hoje a jurisdição, ela assume um conceito um tanto quanto mais amplo. Não basta ao Estado apenas dizer o direito. É necessário que o Estado, além de dizer o direito, ele dê efetividade às suas decisões. Então, em outras palavras, o que significa isso, professor? Não basta um papel. Não basta uma sentença dizendo, olha, eu reconheço aqui o seu direito, realmente são devidas as horas extras. Parabéns. Coloque isso num quadro, prega na sua parede lá. Não, vai muito além disso. O Estado, além de reconhecer o direito do jurisdicionado, ou seja, fazer essa atividade de subsunção da norma ao fato, ele deve garantir que a sua decisão seja cumprida. Então, quando nós falamos de competência, nada mais estamos falando do que a distribuição dessa jurisdição. Por quê? Imagine se o coitado do juiz, né, tivesse que falar sobre matéria penal, matéria civil, matéria trabalhista, matéria, enfim, o direito agrário, o direito... Imagine se todas essas matérias fossem de competência, pudessem ser tratadas num juízo exclusivo, ou seja, qualquer juiz poderia tratar de tudo. Então, a competência, ela vem como uma forma de nós distribuirmos melhor
a atividade jurisdicional para que justamente a gente possa alcançar essa efetividade. Então, veja, por exemplo, vamos falar um pouquinho, de forma bem sutil, nesse momento, sobre competência material. Então, imagine você que o juiz trabalhista, ele também tivesse, por exemplo, competência para julgar questões de direito penal, questões relacionadas a crimes que são cometidos na esfera trabalhista. Imagine como que esse juízo ele funcionaria. Será que ele não estaria numa situação quase que de caos ali? Então, a competência, ela vem com essa ideia da gente distribuir a atividade jurisdicional para que nós possamos garantir a efetividade da atuação estatal, Então, pessoal, nesse raciocínio nós podemos concluir o seguinte, que todo juiz possui jurisdição, mas nem todo juiz que possui jurisdição possui a competência para julgar aquela matéria. É lógico que aqui nós não podemos confundir competência com a capacidade técnica do magistrado. Não tem nada a ver com isso, né? A competência que nós estamos nos referindo aqui é apenas a possibilidade do magistrado ele poder julgar aquela matéria. Mas, professor, pode acontecer de a competência ser modificada? A competência ela pode ser modificada? Bom, meus amigos, para isso nós devemos atenção ao princípio da perpetuação da jurisdição, certo? O princípio da perpetuação da jurisdição é no seguinte sentido, que a competência, como regra, ela não pode ser modificada pelas partes. Então, olha só, atente a isso. No caso de uma competência absoluta de determinado juízo, não pode o juízo incompetente prorrogar-se naquela competência. Professor, explica melhor que está confuso, eu não estou conseguindo entender. Olha só, imagine que numa reclamação trabalhista ajuizada lá na Justiça do Trabalho tenha sido postulado o reconhecimento de um vínculo empregatício de um determinado funcionário. Só que esse reconhecimento de vínculo empregatício que ele postula se baseia na seguinte situação. Olha só que interessante. Na seguinte situação, ele foi compelido pelo empregador dele a abrir uma sociedade empresária. Mas só que isso, na verdade, era apenas de forma simulada. Ele não era sócio efetivamente da empresa, ele era empregado. E aí ele resolve discutir a existência desse vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Só que além desse pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, ele pede para que a sociedade empresária seja desfeita. Só que é o seguinte, ainda que a reclamada não alegue a incompetência absoluta do juízo para julgar a questão relacionada à desconstituição da sociedade empresária, não vai haver ali prorrogação da competência. Isso é justamente a perpetuação da jurisdição, Logo, garante que a competência não possa ser modificada. Então, numa situação como essa, como o juiz trabalhista, ele não tem competência para julgar essa questão de dissolução de sociedade empresária, que é do juízo cível, a inércia da reclamada não será capaz de provocar a modificação dessa competência. Mas, professor, nunca vai ser possível se modificar a competência? Não, sim, vão ter algumas situações em que vai ser possível isso. O raciocínio que nós temos que ter é de que a competência absoluta, ela não pode ser alterada, não pode ser modificada. Porém, a competência relativa, olha só, relativa pode ser relativizada. Então, a competência relativa, sim, pode sofrer alterações. Professor, o senhor pode citar para a gente alguns exemplos de modificação de competência relativa? Sem problema algum.
Na Justiça do Trabalho, é muito comum que algumas ações trabalhistas, petições iniciais, que é o objeto aqui do nosso curso, sejam ajuizadas no juízo que, a princípio, não seria o juízo da localidade em que houve a prestação de serviço. Como assim, professor? É o seguinte: na Justiça do Trabalho, até por força do artigo 651 da CLT, a gente vai falar disso com mais calma, um pouco mais para frente, mas ela é definida como regra em razão do local da prestação do serviço. Então, aonde o empregado trabalhou é que será o juízo competente trabalhista, né, para julgar aquela ação. E não é raro que, às vezes, o trabalhador, ele trabalhou numa determinada localidade, porém, ajuiza a sua ação em outra localidade, numa localidade diversa daquela que foi a prestação do serviço. Só que na Justiça do Trabalho, como é que funciona essa alegação de incompetência relativa? Por meio de uma medida processual que nós chamamos de exceção de incompetência. A exceção de incompetência, ela pode, melhor dizendo, ser alegada pela parte reclamada no prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação. Logo, se a reclamada ela não oferece essa exceção de incompetência relativa, o que vai acontecer, doutores? O que vai acontecer é que o juízo, que a princípio seria o incompetente, ele passa a ter competência para julgar aquela ação. Então, houve a modificação da competência. A competência ela foi prorrogada àquele juízo. Professor, pode acontecer de as partes elegerem um foro? Pode a parte, no seu contrato de trabalho, dizer que as ações trabalhistas, os litígios serão dirimidos no foro de São Paulo? Pode fazer isso? Na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, isso não é permitido como regra. Como regra, não é possível que as partes disponham, coloquem no seu contrato qual é o foro que vai ser da competência. É um direito indisponível a priori. Então, veja, nós temos que seguir a regra que está lá no artigo 651 da CLT, local da prestação do serviço. Essa incompatibilidade com o processo do trabalho visa atender o princípio da proteção. Proteger o trabalhador. Como assim, professor, proteger o trabalhador? Ora, às vezes o empregador ele pode fazer uma opção por determinado foro por saber que naquela jurisdição, naquele tribunal, uma determinada tese lhe é mais favorável. Então, ele direciona todos os seus contratos de trabalho para serem dirimidos lá. Então, imagina a nível nacional, uma instituição que está situada em todos os estados da federação, no Brasil inteiro, e essa instituição, essa empresa, tenha uma demanda, por exemplo, de horas extras. Mas alguns juízos entendem que não é devido hora extra nessa circunstância. Por exemplo, que reconhecem a aplicação do artigo 62, inciso 2, que trata lá do cargo de confiança. Entende que aquela tese se figura como um cargo de confiança. Logo, aquela situação se figura como um cargo de confiança. Logo, não se aplica ali as horas extras, capítulo da duração do trabalho. Então, imagine que o empregador ele pudesse direcionar todas as suas ações, todos os seus contratos de trabalho para serem dirimidos naquele juízo, daquela territorialidade. Então, veja, a questão do foro de eleição, ela tem um viés protecionista, de evitar que o empregado
que muitas das vezes assina contratos que são de adesão. A gente sabe que pela condição que o empregado figura no contrato de trabalho, onde realmente há uma submissão, ele vai aceitar, não tem jeito. Então, justamente por isso que não se pode admitir. A legislação, ela tem que proteger o trabalhador. É um pilar dos princípios que regem as relações de trabalho. Professor, há a possibilidade de ser alterada a competência em razão de conexão e continência? Perfeito! É possível e é comum na Justiça do Trabalho que ações que possuem o mesmo objeto, o mesmo pedido, elas sejam direcionadas para o mesmo juízo. Então, por exemplo, vários trabalhadores da mesma empresa ingressam com uma ação relacionada a diferenças de auxílio alimentação. E cada uma dessas ações cai numa vara. Cada uma dessas ações cai numa vara diferente, a discussão é exatamente a mesma. O juízo prevento, ele pode determinar a reunião dessas ações todas na mesma vara? Pode, é o que nós chamamos de conexão. Ele vai pegar essas ações todas e vai trazer para o mesmo juízo. Da mesma forma, pode acontecer de duas ações serem ajuizadas em juízos diferentes e ser identificado que um desses pedidos é mais abrangente que o outro, ser mais abrangente que o outro. Por exemplo, num processo se discute o reconhecimento de vínculo empregatício, E, num outro processo, ajuizado posteriormente, o reclamante esqueceu de colocar ali o pedido de horas extras, ele ajuiza uma outra ação distribuída a um outro juízo. Nesse caso, por ser mais abrangente o pedido do reconhecimento de vínculo empregatício, o juiz pode determinar a existência de continência ali e ser atraído. Não só o juízo fazer isso de ofício, mas isso pode ser inclusive objeto de preliminar de contestação. Vai haver modificação da competência nesse caso? Vai. Por quê? Porque aquele juízo que inicialmente estava com a ação deixa de ser o juízo competente e passa a ser o juízo prevento. Então, considerando isso, vamos então para o nosso primeiro quiz. Joga na tela, por gentileza. Considerando que Francisco ajuizou uma reclamação trabalhista distribuída à 4ª Vara do Trabalho de Vianópolis, mesmo já tendo distribuído anteriormente uma idêntica ação à 20ª Vara do Trabalho de Goiatuba, a qual foi arquivada por desistência, assinale a alternativa correta. Em se tratando de pedido de desistência, não há juízo prevento. A ação deverá ser remetida a Goiatuba em razão de litis pendência. Poderá haver prorrogação da competência no caso de inércia da reclamada. O juízo de Vianópolis deverá remeter de ofício os autos para a vara de Goiatuba. Então, meus amigos, diante de tudo que nós falamos aqui, você já tem a resposta correta? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Poderá haver prorrogação da competência no caso de inércia da reclamada. Então, por quê, gente? Porque justamente foi aquilo que nós acabamos de conversar, de que, no caso de a reclamada não apresentar uma exceção de incompetência relativa, haverá a prorrogação da competência. Não há que se falar, como diz no item A, que houve desistência da reclamação trabalhista, então não há juízo prevento. Não, isso aí não prospera, até porque essa questão da desistência da ação, se nós encarássemos dessa maneira, permitiria que o reclamante ficasse optando por qual juízo lhe é mais favorável. Então, por exemplo, a ação caiu na 4ª vara. Não gosto dessa vara, vou lá, desisto para entrar de novo para cá. Não, distribuiu a ação, o juízo está prevento. Então, por essa razão que o item A não está
Correto, correto. Não há que se falar também em litispendência, por quê? Porque a litispendência há necessidade de que a outra ação esteja em andamento. E no caso aqui, a ação ela foi arquivada. E também não há que se falar na remessa dos autos de ofício ao outro juízo e tal. Por quê? Porque o juiz, nesse caso, ele não pode pronunciar a incompetência relativa, que deve ser alegada sempre pela parte contrária. Tá, professor, o senhor falou aí a respeito de prorrogação de competência, modificação de competência e tal, mas como que a competência ela é delimitada pelo ordenamento jurídico? Quais são os tipos de delimitação que existem no nosso ordenamento jurídico para que seja realmente identificado qual juiz é competente ou não? Então vamos lá, vamos com calma. Olha só, o nosso ordenamento ele prevê que a delimitação da competência ela pode se dar, por exemplo, em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, em razão do local, da territorialidade e em razão do valor da causa. Então, todos esses são critérios que a lei prevê para que seja fixada a competência. Então, quando nós falamos em fixação da competência em razão da matéria, o que nós estamos dizendo é que, olha, qual é o objeto da ação? Qual que é a causa de pedir e o pedido dessa ação? Essa causa de pedir e esse pedido é da competência da Justiça do Trabalho? Essa matéria é da competência da Justiça do Trabalho? Então, quando nós falamos de delimitação da competência em razão da matéria, é isso que nós estamos observando. A delimitação em razão da pessoa. Basicamente, nós estamos colocando se aquela pessoa que figura nos polos da ação é aquele juízo, ele tem competência ou não para julgar aquela ação. Então, por exemplo, em se tratando de uma ação que figure um órgão estatal, isso nos juízos cíveis é extremamente comum, certo? Ações em que o Estado esteja figurando no polo passivo da ação, por mais que a matéria possa ser apreciada por um juízo cível, a competência é direcionada ao juízo da vara de fazenda pública. Por quê? Porque o juízo da vara de fazenda pública é quem possui a competência em razão da pessoa que figura no polo para julgar aquela ação. Competência em razão da função. Na Justiça do Trabalho, nós temos ali a Vara do Trabalho, nós temos o Tribunal Regional do Trabalho e nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. E nós temos algumas ações, a exemplo do mandado de segurança, que o mandado de segurança, ele pode ser tanto da competência da Vara do Trabalho, quanto da competência do Tribunal Regional do Trabalho, quanto da competência do Tribunal Superior do Trabalho. A questão ali para se determinar qual é a competência funcional, né, vai ser basicamente considerando o que está se tratando. Então, por exemplo, se o ato foi praticado, a autoridade coatora não está inserida dentro da Justiça do Trabalho, a competência funcional para julgar o mandado de segurança será do juízo de origem ali a vara do trabalho, juiz do trabalho. Agora, se a autoridade coatora, por exemplo, é um juiz do trabalho, a competência funcional já vai ser de quem? Já vai ser do Tribunal Regional do Trabalho. Então, isso aí é competência funcional. Agora, em relação à competência do lugar, em razão do lugar, competência em razão do lugar é definir qual a territorialidade
em qual vara do trabalho eu vou ajuizar a minha petição inicial, a minha reclamação trabalhista. Essa minha petição inicial, por exemplo, ela vai ser ajuizada em Brasília ou vai ser ajuizada no estado de Goiás? Ela vai ser ajuizada em São Paulo? Ela vai ser ajuizada na Bahia? Aonde vai ser ajuizada essa ação? Então segue os critérios de competência que estão fixados lá no artigo 651 da CLT. E por último, a competência em razão do valor da causa, que existe aí também, né, prevista no ordenamento jurídico, que é aquele caso em que, em razão do valor, por exemplo, as ações de juizado especial da Fazenda Pública, onde há o direcionamento para o juizado especial da Fazenda Pública, no caso de ações que não ultrapassem determinado teto, salvo engano, são de 60 salários mínimos. Então, nesse caso aí, obrigatoriamente, a ação tem que tramitar lá no juizado especial da Fazenda Pública. Mas atente o seguinte, na Justiça do Trabalho não se aplica essa delimitação em razão do valor da causa. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho não existe ainda esse juizado especial que nós vimos, que nós conhecemos do juízo civil. Na Justiça Comum, nós vemos ali o juizado especial civil, juizado especial criminal, juizado especial da Fazenda Pública. No processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, não temos o juizado especial. Não temos o juizado especial. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho nós temos alguns ritos, alguns procedimentos que são tidos como os mais céleres. A exemplo do rito sumário, do rito sumaríssimo, certo? São ritos que são mais encurtados. Então, na Justiça do Trabalho, como não há juizados especiais trabalhistas, não é um critério definidor de competência o valor da causa. Então, gente, vamos falar um pouco agora sobre competência material, que nós acabamos de falar aqui da divisão e tal. Competência material. Como eu já disse, competência material é essa delimitação da competência em razão da matéria. No processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, aonde está predominantemente fixada a competência material? Lá no artigo 114 da Constituição Federal. Lá no artigo 114 da Constituição Federal está listada a todas as matérias que são da competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho, ela foi elastecida com a emenda constitucional número 45 de 2004, que foi a reforma do Poder Judiciário. Então, ali nós iremos encontrar as disposições principais de competência material. Então, veja, por exemplo, ações oriundas da relação de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho? Sim, da competência da Justiça do Trabalho. Professor, isso é mamão com açúcar, isso é muito fácil. Essa aí a gente mata com tranquilidade. Cuidado, porque quando nós falamos em relação de trabalho, há uma dificuldade de se entender exatamente o que é relação de trabalho. Então, professor, explica pra gente. Claro, vamos explicar o que é uma relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero que comporta várias espécies, por exemplo, a relação de emprego. Então, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Por quê? Porque nós temos o trabalhador autônomo, nós temos o trabalhador avulso, nós temos o trabalhador eventual, nós temos o estagiário, nós temos o empregado doméstico. Então existem várias categorias ali de trabalhadores que os seus conflitos, eles serão dirimidos na Justiça do Trabalho. Então, em que pese ele não ser o empregado, em que pese ele não está regido pelas disposições da CLT, a competência será da Justiça do Trabalho em virtude de nós estarmos diante de uma relação de trabalho. Então, é complicado, não é tão simples assim. Então, é importantíssimo saber que relação é essa para que você não ajuize a sua petição inicial no juízo incompetente. Por exemplo, no juízo cível, uma relação de trabalho entre sócios não é uma relação de trabalho a ser discutida na Justiça do Trabalho se não se objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício. Uma relação de sócios vai ser dirimida lá na Justiça Comum, não na Justiça do Trabalho, a não ser que o objeto dessa discussão seja o reconhecimento de vínculo empregatício. Então a gente tem que ter esse cuidado. Outro caso que nós temos que ter cuidado também, por exemplo, servidor
público. É uma relação de trabalho, você fala assim, é trabalho, então vai para a Justiça do Trabalho. Não é tão simples assim, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque o servidor público, ele tem uma relação jurídico-administrativa e o STJ, ele entende que a competência é da justiça comum, Agora, se tratar de um empregado público regido pela CLT, por exemplo, aqueles casos de sociedade de economia mista, empresas públicas e tal, a competência será da Justiça do Trabalho. Perceberam como é que não é tão simples assim, não é tão fácil, a gente precisa entender exatamente o que é essa relação de trabalho. Outro ponto também, que é da competência da Justiça do Trabalho, julgamento de mandado de segurança, a habeas corpus, a habeas data, se insere na competência da Justiça do Trabalho, se insere na competência da Justiça do Trabalho. Então, se porventura tiver a necessidade de se impetrar um mandado de segurança e, obviamente, o objeto desse mandado de segurança for da competência da Justiça do Trabalho, vai ser julgado na Justiça do Trabalho. Como nós sabemos, o artigo 893, parágrafo 1º da CLT, prevê a irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias. E, em razão disso, o que a jurisprudência passou a consolidar? A possibilidade de se impetrar um mandado de segurança para discutir decisões interlocutórias. Então, veja, no caso em que é ajuizada uma reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela para reintegração, o juízo solta uma decisão liminar indeferindo a sua liminar, falando assim, não tem direito à reintegração. Você pode discutir isso via recurso? Não pode discutir via recurso, mas você pode impetrar um mandado de segurança? Pode impetrar um mandado de segurança lá no TRT. Então, sem problema nenhum, se insere na competência da Justiça do Trabalho. No caso do habeas corpus, era mais comum haver a impetração de habeas corpus no caso de prisão do infiel depositário, né? Isso aí era mais comum, mas há muito tempo o STF já se pronunciou a respeito dessa matéria e não pode se fazer a prisão do infiel depositário. Então, não é tão usual a utilização do habeas corpus na Justiça do Trabalho, mas existem ainda algumas situações ali que cabe o habeas corpus, por exemplo, às vezes o empregador ali que mantém os seus funcionários ali presos na fábrica, viola o seu direito de ir e vir, viola o seu direito de liberdade, então você pode impetrar um habeas corpus, você pode, sem problema nenhum, um habeas corpus ali, sem problema algum, para que seja determinada ali a liberação desses funcionários, que eles exerçam o seu direito de ir e vir, a sua liberdade. Eles estão sofrendo ali com a construção da sua liberdade, então pode, sem problema nenhum, impetrar ali um habeas corpus, ajuizar um habeas corpus, que não vai ter problema. Competência da Justiça do Trabalho. Da mesma forma, o habeas data. O habeas data também, ele se insere na competência da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, a empresa está tendo cerceado o seu direito de ter acesso a determinados documentos no Ministério do Trabalho. Então, ela pode ajuizar um habeas data para que esses documentos sejam oferecidos a fim de que ela ajuize uma ação questionando as punições aplicadas pela autoridade, pode sem problema nenhum. Então, todas essas questões, elas se inserem aí na competência da Justiça do Trabalho. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial é da competência da Justiça do Trabalho? Sim, é da competência da Justiça do Trabalho. Inclusive, a reforma trabalhista trouxe alterações no artigo 223A da CLT, né, inseriu o 223A, passando a dispor de forma específica sobre dano extrapatrimonial. Então, a própria CLT já traz essa previsão, fruto de reforma trabalhista, extremamente importante para você que está estudando para concurso público, para exame de ordem, temos previsão. Se insere na competência da Justiça do Trabalho sem problema algum. Antes de 2004, antes da emenda constitucional número 45, nós tínhamos discussão a respeito disso. Hoje nós não temos mais, sabemos que é da competência da Justiça do Trabalho. Então o empregado, que é alvo de assédio moral do seu empregador, ele pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho buscando indenização? Pode buscar uma indenização na Justiça do Trabalho, sem problema nenhum. Indenização por acidente de trabalho, conquanto que essa indenização seja buscada em face do empregador, competência da Justiça do Trabalho
igualmente. Da mesma forma, ações que versem sobre penalidades administrativas serão da competência da Justiça do Trabalho. Professor, como assim penalidades administrativas? Eu não estou entendendo. Então vamos lá, vamos esclarecer. Olha só. Às vezes acontece de o empregador ele infringir normas trabalhistas, não garantir determinados direitos, não respeitar intervalos, não pagar os benefícios previstos em convenção coletiva, etc. E aí isso desaguar em denúncias lá no Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão responsável, que tem os auditores fiscais do trabalho que fazem a fiscalização da atividade ali, né, nas relações de trabalho. E aí o que acontece? Diante dessas ilegalidades, dessa não observância da norma, o auditor fiscal vai lá e aplica uma multa no empregador. Se o empregador quiser discutir essa penalidade administrativa, ele vai fazer na Justiça do Trabalho. Ele não vai fazer lá na Vara de Fazenda Pública, vai ser na Justiça do Trabalho. Então ele vai ajuizar a sua demanda na Justiça do Trabalho para discutir se aquela multa ela é válida ou não, se ela respeitou contraditório, enfim, se respeitou o procedimento para que ela pudesse ser aplicada. Justiça do Trabalho. Outro tema também, que é da competência da Justiça do Trabalho, é a respeito de contribuições previdenciárias. Mas, nós temos que ter muito cuidado aqui em relação às contribuições previdenciárias, porque não é qualquer contribuição previdenciária que vai ser da competência da Justiça do Trabalho. O artigo 114, ele é claro ao dispor, e esse entendimento também já está muito bem consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que as contribuições previdenciárias que devem ser processadas na Justiça do Trabalho são apenas aquelas que decorrem das sentenças que ela proferir. Como assim, professor? Por exemplo, você tem uma relação de emprego ali, carteira assinada, tudo direitinho. Mas o empregador, apesar de ter pago os salários, ele não recolheu a previdência, não pagou o INSS daquele trabalhador. Ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista buscando isso? Não vai, não pode. Se fizer, vai ser declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela apenas terá competência para determinar a execução de contribuições previdenciárias das sentenças que proferir. Professor, não é uma sentença? Não, calma, não é isso. É o seguinte, se, por exemplo, o empregador, ele deve salários, salário não tem que pagar INSS sobre o salário? Então, se é devido o INSS sobre o salário e na sentença o juiz determinou o pagamento daquele salário, vai poder ser executada aquela contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho. Esse entendimento está consubstanciado, consolidadíssimo lá na súmula 368, inciso 1º do TST. Então anote aí no seu caderno e tal, para posteriormente você fazer a conferência, tudo bem? Outra matéria que é da competência material da Justiça do Trabalho são as questões relacionadas à greve, movimentos paredistas, greve ilegal, greve abusiva. Todas essas questões vão ser discutidas na Justiça do Trabalho, inclusive ações possessórias também. Então, por exemplo, no caso de uma reintegração de posse, no caso de uma agência que foi tomada por trabalhadores, o empregador quer que essa agência seja desocupada e tal, ele vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para que ele tenha o seu direito ali amparado. Então, questões relacionadas à greve também são da competência da Justiça do Trabalho. Outra competência também, outra matéria que é da competência da Justiça do Trabalho são as questões relacionadas aos sindicatos. Os sindicatos também, as discussões de sindicatos se inserem na competência da Justiça do Trabalho. É muito comum, por exemplo, que haja discussão a respeito de representação sindical. Qual é o sindicato que representa aquela categoria? Essa discussão vai ser travada onde, doutores? Lá na Justiça do Trabalho. Nós temos 2 sindicatos que estão discutindo qual é aquela categoria que está sendo representada. Então, lá na Justiça do Trabalho vai ser dirimido esse conflito. Por exemplo, também, aqueles casos em que o sindicato maneja uma ação em face do empregador para que o empregador
ele cumpra as disposições da convenção coletiva, justiça do trabalho. As ações manejadas pelo sindicato em face dos empregados, buscando também, por exemplo, uma contribuição sindical que não foi paga, ali assistencial e tal, ele se associa ao sindicato, não paga a contribuição e tal, ele vai ser ajuizado na justiça do trabalho, vai ser ajuizada na justiça do trabalho. Então, pessoal, essas são as principais questões aí de competência material, né? Estão todas inseridas no artigo 114. É óbvio que existem outras questões também relacionadas à competência material, mas que são fruto da construção jurisprudencial. Por exemplo, o caso da autorização para o trabalho infantil já foi alvo de discussão lá no STJ, é da competência da justiça comum, não é da competência da justiça do trabalho. Justiça comum, que tem competência lá na vara da criança, lá e tal, é que tem competência para dizer se aquele trabalho infantil pode ser feito ou não pode ser feito. Por exemplo, trabalho artístico, aqueles atores de novela, menores e tal, é lá na justiça comum que vai ser discutido isso. Relações de consumo, lá na justiça comum, então tem outros pontos aí. Então, como uma forma de sempre exercitar aqui o nosso conteúdo, vamos para mais um quiz então? Por favor, joga na tela. Com relação à competência da Justiça do Trabalho, assinale qual das opções não se enquadra nos limites da sua jurisdição. A. Liberação de saque de FGTS. B. Cadastramento do trabalhador no PIS. C. Autorização de trabalho infantil. D. Entrega de guias de seguro-desemprego. E aí, pessoal? Qual dessas opções? Essa tá de mão beijada, né? A gente acabou de falar sobre isso. Vamos então para a resposta certa? Então a resposta correta é a letra C, de casa, autorização de trabalho infantil. Nós acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar sobre que trabalho infantil se insere na competência da justiça comum, não da justiça do trabalho. Essa questão de autorização. Obviamente que as discussões relacionadas ao trabalho infantil em si vão ser sim da competência da justiça do trabalho, mas a autorização para o trabalho infantil lá na justiça comum. As demais alíneas, as demais letras aqui da nossa questão tratam de obrigações que devem ser satisfeitas pelo empregador. Então, por exemplo, entrega de guias para a liberação do FGTS. Entrega de guias para a liberação do FGTS, quem tem que fazer isso é o empregador, como regra. Então, o empregador é que, no ato de rescisão do contrato de trabalho, deve entregar o termo de rescisão desse contrato, o chamado TRCT, emitir chave de conectividade e, por essa razão, se insere na competência da Justiça do Trabalho. Cadastramento de PIS, a mesma coisa. Cadastramento de PIS também está na competência da Justiça do Trabalho, porque o empregador é que deve cadastrar o trabalhador no PIS. Então, vai ser da competência da Justiça do Trabalho. E entrega de guias para o recebimento de seguro-desemprego também se insere na competência da Justiça do Trabalho. Então, apesar de o Ministério do Trabalho, Emprego, lá a agência do trabalhador é onde você dá a entrada no seguro-desemprego, se essa obrigação de entregar as guias é do empregador. Agora, a discussão se faz jus ou não faz jus, o Ministério não liberou e tal, aí essa discussão vai ser traçada lá na Vara de Fazenda Pública, se a discussão for essa. Agora, a discussão restrita à obrigação de fazer vai ser traçada na Justiça do Trabalho. Vamos então agora, pessoal, para o nosso próximo tema, que é a competência em razão do lugar. Competência em razão do lugar, extremamente importante a gente saber quando nós ajuizamos uma reclamação trabalhista. Afinal de contas, você não quer ter problemas lá e tal com uma ação que foi ajuizada de forma equivocada no juízo que não era o adequado e você ter que justificar para o seu cliente, falar assim, não, é uma situação desconfortável, então você vai saber disso para que você não passe por esse tipo de situação. Você vai saber exatamente qual é a territorialidade, qual é o lugar que você deve ajuizar a sua ação. Bom, professor, como que é definida, então, na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, a competência em razão do lugar? Bom,
Como regra, o artigo 651 da CLT estabelece que a competência é definida em razão do local da prestação do serviço. Essa é a regra que está inserida lá no caput do artigo 651 da CLT. Logo, se a pessoa trabalhou efetivamente na cidade de Campinas, o foro competente, como regra, será o de Campinas. O foro competente será o de Campinas. Então, a priori, o empregado ele não tem essa liberdade de escolher ali aonde vai ajuizar a sua ação. Se ele o fizer, assume o risco de ser levantada ali uma exceção de incompetência relativa, disso ser questionado no processo e isso ser declinado para o juízo competente. Então, é necessário que se observe isso. Mas, nessa situação, existe uma peculiaridade muito importante, inclusive nem está disciplinada nas disposições do artigo 651, que é a seguinte: existem os chamados trabalhadores imigrantes, que são aqueles trabalhadores que saem de determinadas regiões do país, vão para outras localidades, cumprem lá, por exemplo, construção civil, isso é muito comum, certo? Que, por exemplo, trabalhadores da região Nordeste vão para o Sul ou para o Sudeste do país, vão lá, participam do empreendimento, da obra e tal, e aí, após eles retornam para a sua cidade natal. Concluiu a obra e tal, acabou, volta para a sua cidade natal. Aí eu te pergunto, aonde foi a prestação de serviço? Lá no Sudeste, lá em São Paulo. Só que ele está agora na sua cidade natal. Ele vai precisar sair da sua cidade natal para ir até São Paulo para poder ajuizar uma reclamação trabalhista e ver ali a sua pretensão sendo resolvida pelo Poder Judiciário, até onde isso realmente é algo razoável, até onde isso é algo sensato. Então veja, nesses casos em que o empregado ele executa o seu contrato num lugar, a prestação de serviço num lugar e vai para outro, a jurisprudência tem admitido uma flexibilização em relação a essa regra do artigo 651 caput da CLT, em observância ao princípio do amplo acesso à justiça. Nós devemos assegurar a esse trabalhador que ele acesse à justiça. E, de uma certa forma, nesse contexto, o artigo 651, ele limita esse acesso à justiça. Nós não podemos esquecer o princípio da proteção. Na seara trabalhista, o princípio da proteção assume uma grande relevância, de modo que, considerada a hipossuficiência do trabalhador, se torna muito oneroso a ele que ele se desloque da sua cidade natal e ajuize a sua ação na cidade, na localidade da prestação de serviço, de modo que é mais razoável. Nós equilibramos essa relação quando ele ajuiza a sua ação lá no seu domicílio, lá onde ele está residindo, e a empresa que tem dinheiro, que tem o capital, se desloque até a localidade onde o reclamante distribuiu a ação, e assim nós garantimos o respeito ao princípio do amplo acesso à justiça. Então, nesse sentido, nessa toada, há uma flexibilização dessa norma que está inscrita lá no artigo 651, caput da CLT. Então, veja, cuidado aí você que está estudando para concursos públicos, porque existe essa corrente jurisprudencial nesse sentido. Então, professor, nós sabemos que, como regra, a competência ela é fixada em razão do local da prestação do serviço. Mas, professor, existem alguns empregados que eles não executam as suas atividades no mesmo lugar, eles estão sempre transitando. Por exemplo, no caso do agente ou viajante comercial, né? Nesse caso, professor, como é que fica a definição da competência? A definição da competência, nesse caso, se define da seguinte maneira. No caso do agente ou viajante comercial, a competência será da agência ou filial a que ele esteja subordinado.
Então, se ele transita o país inteiro, está o tempo todo viajando e tal, mas a sua agência ou filial a que ele está subordinado, por exemplo, está no Rio de Janeiro, como regra, a competência é do Rio de Janeiro. Mas, e se não tiver, professor, uma agência ou filial a que ele esteja subordinado? O artigo também traz lá o 651, parágrafo 1º, ele traz essa disposição, mas é uma aplicação subsidiária no sentido de que, na falta de uma agência ou filial a que ele esteja subordinado, na falta, ele poderá ajuizar a ação no seu domicílio ou na localidade mais próxima. No seu domicílio ou na localidade mais próxima. Lembre, na falta. Então, se existir a agência a que ele está subordinado ou uma filial a que ele está subordinado, primeira regra é lá. Ele vai ajuizar a reclamação naquela localidade. Se não tiver essa agência ou filial a que ele esteja subordinado, aí sim ele pode optar por ajuizar essa sua ação no seu domicílio ou na localidade mais próxima. Outro caso também que é comum na justiça, nas relações de trabalho, é aquele empregado que é contratado lá, mas trabalha aqui. Por exemplo, ele assinou o seu contrato em São Paulo, mas a prestação de serviço, ela se efetiva lá na Bahia. Nesse caso, professor, então nesse caso, o empregado que executa a sua atividade, a sua prestação de serviço fora do local onde foi assinado o contrato, ele vai poder optar tanto pelo local da celebração do contrato quanto do seu domicílio. Tanto faz, essa regra está lá, inserida no artigo 651, parágrafo 3º da CLT. Vamos então testar os nossos conhecimentos? Vamos para mais um quiz? Joga na tela então, por favor. Em se tratando de agente ou viajante comercial, a competência das varas do trabalho é determinada, em regra, de acordo com o local da prestação do serviço, o local da celebração do contrato, o domicílio do empregado ou a localidade mais próxima, ou o local da agência ou filial a que o empregado esteja subordinado. E aí, doutores, qual que é a competência para aquele que exerce a sua atividade como agente ou viajante comercial? Vamos conferir então a resposta? A resposta correta é a letra D, o local da agência ou filial a que o empregado esteja subordinado. Essa é a disposição exata do artigo 651, parágrafo 1º da CLT. Então é isso, pessoal. Nessa segunda aula, então, nós falamos sobre competência, o que é competência, o que é jurisdição, delimitação de competência, né? Falamos de competência material e falamos de competência territorial. Temas extremamente importantes para se formalizar uma boa petição inicial. Bom, ficamos por aqui, então, e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.